Eu me chamo Bruno Menzlin, eu faço parte da equipe The Lost. E para responder a pergunta proposta pelo docente, primeiramente vamos explorar os conceitos relacionados, começando com o conceito de robótica. Então, a robótica ela é o estudo da tecnologia associada à concepção e construção de robôs. A área engloba toda a história dos computadores, robôs, sistemas mecânicos motorizados e, atualmente, ela está presente em áreas como a medicina e astronomia, por exemplo. A robótica ela não existe exclusivamente para o uso de grandes empresas. Ela também tem o intuito de assumir tarefas que são praticadas por humanos. Então, tarefas cotidianas, como limpar a casa, por exemplo, se tornaram menos exaustivas com a ajuda de novas tecnologias e dispositivos que realizam atividades automatizadas. Dessa forma, a tecnologia é mesmo capaz de trazer mais comodidade e excluir a ação humana em determinadas atividades. E também os robôs, eles nada mais são do que alguns mecanismos que realizam trabalhos e movimentos humanos. Eles são controlados e providos de sistemas eletrônicos. E então, em suma, a robótica faz parte da tecnologia da informação e é essencial a ela. Para a maioria das pessoas, a tecnologia da informação, o TI, é sinônimo da pessoa que você contata quando tem algum problema em seu computador. Embora não totalmente errada, é uma visão que subestima os escopos existentes na tecnologia da informação. Para minha mãe ou para minha avó, eu trabalho com informática. Elas não estão erradas, apenas os escopos são ignorados. No meu caso, seria o escopo de desenvolvimento de software. Todavia, não só de desenvolvimento, vive o cara do TI. Este deve ter conhecimentos de infraestrutura, operações, governança, porque é tudo sobre resolução de problemas. Em grande parte, problemas de larga escala, de negócios e organizações. Por exemplo, um hotel não pode ser gerenciado apenas com um caderno. São muitas informações necessárias, quantidade de quartos disponíveis, reservas, pagamentos, histórico do cliente. É necessário uma aplicação, um software, para tornar os processos mais rápidos, seguros e de maior escala, para que de tal maneira haja progresso nas soluções oferecidas pelo hotel. Então, o cara do TI trabalha com outros da mesma espécie para solucionar problemas relacionados à tecnologia, de pequena ou larga escala. E as aplicações de tecnologia da informação são tantas e estão ligadas a tantas áreas que é difícil definir o conceito por completo em uma frase. Seria a computação na produção, armazenamento, transmissão, acesso, segurança e uso das informações. Segundo o dicionário, recursos tecnológicos utilizados no processamento de informações. O que a gente não pode esquecer é que a tecnologia da informação, como o nome sugere, está diretamente ligada a informações, dados, armazenar, recuperar, transmitir, manipular dados, resolvendo problemas com velocidade. Lembrando que um dado ele não possui significado relevante, ele não conduz nenhuma compreensão. A informação, sim, é a ordenação e a organização dos dados de forma a transmitir um significado, uma compreensão, isso dentro de um contexto. Por exemplo, é possível extrair alguma informação do dado manga. Não é possível afirmar que é uma fruta, mas pode estar ligado a alguma informação, a manga da camiseta. O que muda de um conceito para o outro, entre dado e informação, é o nível de abstração, sendo o dado menor nível de abstração da informação. E o fato em sua forma primária. Os dados geram informação, que a informação, por sua vez, fornece o conhecimento. E a cada dia tudo é mais dependente da tecnologia e, consequentemente, da robótica também. Então, vamos abordar as principais áreas de aplicação da robótica. E, para isso, eu passo a fala para o Gustavo, que vai tratar da aplicação da robótica na saúde. Boa noite, meu nome é Gustavo, vou falar um pouco sobre a TI na saúde. O primeiro uso do procedimento cirúrgico assistido por robôs foi documentado em 1985, quando o braço cirúrgico Puma 560 foi usado para uma biópsia neurocirúrgica de precisão. Vou falar um pouco sobre o braço da Vinci, que também se desenvolveu bastante
e atualmente possui 3 componentes: o console, o robô, que contém 4 braços, e o rack de imagem, onde se processa a imagem para a terceira visualização. Vou falar sobre algumas vantagens que tem, tanto para o paciente quanto para o cirurgião, que não treme as mãos, então fica mais fácil a recuperação do paciente, menor trauma no corpo e menos dor pós-operatório. Alguns desafios que passa a TI na saúde no nosso país, que tem um investimento muito baixo, que não tem muitos hospitais que conseguem comprar, que são maioria privatizados. A capacitação dos profissionais de saber lidar com o sistema, a colaboração entre os profissionais que não se ajudam na área, a integração nos nossos sistemas para facilitar os pacientes. E muitas pessoas profissionais têm medo dessa nova tecnologia, por causa que pode gerar desemprego. Mas, na verdade, assim como em outras áreas, isso criou novas profissões e automatizou processos. E ainda trouxe benefícios tanto para nós quanto para quem faz a cirurgia. Vou falar sobre algumas curiosidades também que tem, que a cirurgia poderia ser feita à distância, foi desenvolvida com a ajuda do exército americano também. Desde a criação inicial do robô, passou por mudanças e hoje possui 4 braços, como eu havia dito. Atualmente são mais de 2.000 robôs nos Estados Unidos, e essa técnica chegou no Brasil em 30 de março de 2008, sendo que apenas 45 hospitais possuem o equipamento. Eu vou pedir para o Meslin passar um vídeo que eu coloquei, que explica um pouco sobre. Obrigado. Só peço, por favor, para se não estiver saindo áudio, vocês avisar. Obrigado. Não está saindo som. Não está saindo som. Meu, agora eu fui longe, hein, óbvio. Não adianta abrir o outro, foi mal, rapaziada. Então, precisa que outra pessoa compartilhe o vídeo ou pode ser sem som? Pode ser sem som. Então tá. Agora apareceu o som. Tinha dado som. Agora tem som. Vocês acabaram de ver, foi uma traqueotomia radical feita utilizando o sistema robótico da Vinci, aqui nos Estados Unidos. Na realidade, é um procedimento laparoscópico em que se utiliza o robô, e esse robô nos dá mais precisão, mais liberdade de movimento, tornando um procedimento menos invasivo. Grande vantagem desse procedimento: menos tempo medical, menor chance de sangramento, melhor recuperação, melhores resultados funcionais e retorno mais precoce às suas atividades habituais. Para o médico, você trabalha sentado, ergonomicamente bem, as pinças do robô têm os movimentos mais livres, melhores até do que da mão humana, a visão aumenta até 20 vezes, facilita muito a vida do cirurgião. Opa, minha parte. Bom, a robótica na indústria. A aplicação mais conhecida da robótica é na automatização de processos de produção na indústria, como, por exemplo, na indústria automotiva, que chega a ter na produção 100% dos processos automatizados. Sendo a robótica na indústria algo já indispensável, pois por conta das suas vantagens, voltar a moldes anteriores significaria um prejuízo muito grande.
Robôs industriais são máquinas que desempenham tarefas que necessitam de esforços repetitivos, precisão, resistência, rapidez e força, como por exemplo na indústria automotiva, dobrar as placas de metal. Ele pode mover ferramentas, dispositivos especiais, peças e outros itens. Optar por um robô industrial aumenta a produtividade e reduz os custos da empresa a longo prazo, dando menos custos, realizando uma produção muito maior e reduzindo falhas. Eles são perfeitos para grandes indústrias, livrando assim os empregados para realizar tarefas que possuam mais valor agregado. Com o início da terceira revolução industrial, a tecnologia se fez presente na indústria para melhorar todos os seus aspectos, e com a evolução acelerada da tecnologia, deixando os custos de produção de baterias, peças e manutenção dos robôs e sistemas mais baratos, a tendência é que isso só aumente, tendo no futuro, possivelmente, 100% das indústrias automatizadas. Bom, eu, assim como meus colegas de equipe, vou falar sobre uma área de aplicação da robótica, e no caso a aplicação da robótica na exploração espacial, e que na minha opinião é uma área fascinante e que outros colegas de classe já explicaram muito bem, então eu vou tentar complementar o assunto e começar falando sobre espaço. Uma viagem espacial acarreta inúmeros perigos desconhecidos, não é possível calcular, nem prever o que pode dar de errado. O ambiente apresenta condições adversas, se tratam de longas viagens e a gente sabe que o tempo deve ser gasto com sabedoria, além do que os efeitos do espaço no corpo humano não são nada positivos. O astronauta americano Scott Kelly ficou 340 dias a bordo da ISS e durante o período ele realizou experiências e coletou dados de si mesmo, sangue, urina, testes de memória e velocidade de reação. E, segundo a análise desses dados, hoje a gente tem o conhecimento que a viagem ao espaço causa alterações permanentes no corpo humano, sendo essas mutações genéticas e declínio em resultados de testes cognitivos. As informações são da revista Science e, mesmo sendo necessário realizar estudos em uma quantidade maior de astronautas, as informações levantam dúvidas sobre a segurança dos astronautas em futuras longas viagens a Marte e outros planetas. Tendo isso em vista, para aventuras interplanetárias, se investe em tecnologia robótica. As máquinas obedecem, são desenvolvidas específico para o trabalho, não tem necessidades, descansar, comer, respirar, e suportam condições adversas. Além do mais que, uma vez que o trabalho do robô é capturar e enviar dados, não há grande preocupação com a sua saúde comparada à saúde de um ser humano. Se uma missão que usa robôs falhar, seres humanos continuam seguros. Um robô pode chegar a custar bilhões de dólares, mas quanto vale uma vida humana? Não tem preço. As animações do fundo exibem o processo de aterrissagem do último robô a pousar em Marte. Isso foi no dia 18 de fevereiro desse ano, após 7 meses de viagem. O robô se chama Perseverance, é um rover que custou 2,4 bilhões de dólares. Só alguns dados para exemplificar o que eu falei anteriormente sobre as longas viagens e o alto valor monetário. E para quem não sabe, um rover ou astromóvel, no bom português, é um veículo de exploração espacial projetado para se mover na superfície de um planeta. Só alguns detalhes: a missão de Perseverance é percorrer uma cratera que, segundo estudos, era um lago, e no solo, que hoje é seco, existem grandes chances de encontrar vestígios microbiológicos de vida no passado. E é uma missão que pesquisa a vida no passado, mas também vida futura. Então devem ser realizados experimentos com o objetivo de produzir oxigênio a partir de dióxido de carbono. E segundo especialistas da missão, Marte é o planeta mais parecido com a Terra conhecido até hoje. Então é uma prioridade produzir oxigênio para habitar o planeta vermelho. Antes de mais nada, percebam que os avanços da inteligência artificial permitiram a robótica alçar voo. Os robôs eles não são mais necessariamente controlados por humanos, no sentido de operados, como na cirurgia robótica. Agora os robôs podem tomar decisões, sendo que a pesquisa atual continua voltada para o desenvolvimento de robôs com grau de inteligência e autossuficiência, que permitirá a mobilidade e tomada de decisões em ambientes não estruturados. Planeta Desconhecido é um belo exemplo de ambiente não estruturado.
Bom, Perseverance foi o último robô enviado a Marte. Nada melhor do que falar um pouquinho sobre o primeiro robô também. Nomeado Spirit, ele foi lançado dia 10 de junho de 2003. Uma viagem de 7 meses rumo a Marte. Ele é um robô geológico, um rover, é um carrinho de golfe 7 vezes mais pesado, que aterrissou em um local onde possivelmente existia água, com foco em investigações geológicas. E o rover, equipado com vários instrumentos combinados, além de ser autônomo, ele tem um braço robótico, várias câmeras, ferramentas de tração e abrasão de rocha e painéis solares. E o robô ele trouxe vários insights sobre o solo de Marte. Deixei aqui só um detalhe da ferramenta de abrasão de rocha, que está equipada no Spirit. Coloquei um videozinho. E mesmo em 2003, o robô ele só era controlado diretamente pelos engenheiros quando o terreno era difícil de navegar. Caso contrário, o rover dirigia em modo autônomo. Eu até falei que os robôs não precisavam descansar, mas o Spirit é um caso à parte. Em 2009 ele ficou encalhado e a partir daí ele foi utilizado como uma plataforma científica estacionária. E em 2010 foi perdida toda a conexão com o robô. Então, em suma, a curiosidade, o desejo de explorar, desafiar, ultrapassar limites, são algumas características vitais do ser humano que, através do uso da robótica na exploração espacial, proporcionaram inúmeros benefícios à sociedade, seja para resolver questões fundamentais ou saber mais sobre a história do nosso sistema solar. É fato que, ao enfrentar os desafios desconhecidos do espaço, desenvolvemos novas tecnologias que um dia serão de fácil acesso, criamos novas indústrias e ajudamos a promover uma conexão pacífica entre as nações. Apenas um exemplo de tecnologia criada graças à exploração espacial, o grooving, que são essas pequenas ranhuras na pista que impedem o acúmulo de água e isso facilita o pouso do avião, porque dá maior aderência aos pneus. Foi uma tecnologia criada pela NASA em 1960. E eu passo a falar ao Cauê, que vai tratar da aplicação da robótica na educação. Bom, sobre a educação, é fato que nas escolas atualmente é usado a robótica para auxiliar as crianças tanto a desenvolver um trabalho em equipe melhor, um instinto de liderança. Ele também é usado para melhorar a criatividade. No próprio Colégio Santo Antônio, onde eu estudei, lá tinha um projeto de robótica para crianças, onde eles montavam robôs de Lego e eles mesmos programavam com programas de fácil acesso. Então, eles mesmos programavam o robô para fazer um certo caminho ou pegar um certo objeto. É fato que a robótica para crianças ajuda elas a se socializarem melhor, a serem mais extrovertidas, a pensarem mais rápido, aumentarem seus reflexos, aumentar a sua capacidade lógica. E não só isso, como as crianças também conseguem desenvolver uma paixão, uma vontade de aprender de programação. Elas conseguem melhorar o raciocínio lógico delas e como elas já têm esse primeiro contato com a programação, normalmente elas buscam por se aprofundar mais ou mesmo elas largam a robótica ali mesmo se não se interessarem. Então, pedi para passar o videozinho que eu coloquei ali do lado. É sobre o sucesso da robótica na educação. Já imaginou participar com um robô para auxiliar as equipes de resgate? O Robótica na Escola tem mostrado aos alunos de ensino fundamental a solucionar os problemas de forma prática, a partir das teorias aprendidas no mundo. O Edson Anderson é aluno do 7º ano e vencedor do título brasileiro na modalidade de resgate, explica o projeto. A gente aprende a fazer desenho do robô, a montar o robô, especificamente a fazer as estratégias que facilitam a construção do robô na lama e a gente aprende a fazer também programação. A gente faz a programação do robô pela execução da pista. Olha, eu sou uma boa, mas eu pretendo na Secretaria de Educação. O estudante contou como são feitos os testes com os robôs, desenvolvidos pelas estações de resgate. A gente faz o percurso de trajeto, que demora normalmente de quebra. A gente faz esse percurso todinho até chegar ao resgate.
contrato tem vários desafios, especificações, obstáculos, entre outros. O projeto prevê temas abordados na edição que marcou a volta da Revista Brasileira em Pós-Graduação. Cujo tema é Ciência, a revolução do ensino para o futuro. Então, esse vídeo demonstrou como a robótica na educação pode beneficiar os alunos. Esse aluno mesmo agora conseguiu uma bolsa para estudar numa faculdade melhor, pelo que eu pesquisei, porque ele aprendeu a robótica na escola, conseguiu ter um bom desempenho e agora vai conseguir evoluir na sua carreira. Pode passar para o próximo já. Bom, ninguém começou desenvolvendo robôs autônomos de bilhões de dólares que são enviados para Marte. Você aprende matemática, lógica, sistemas operacionais, fundamentos web, estruturas de dados e vai subindo. Tudo que você aprende vai servindo de base para você aprender coisas novas. Então, invista na base. Quanto mais forte ela for, mais fácil vai ser para você aprender coisas novas. Então, começamos com pouco, sonhamos, trabalhamos duro e um dia chegamos lá. E, na minha opinião, dentre os inúmeros benefícios aqui citados, é por isso que aprendemos robótica na tecnologia da informação. Eu acredito que é isso, então. Se ninguém quiser mais completar nada, são as nossas referências.